irmãos. Aleluia. A paz, Senhor. Paz do Senhor. Deus é bom o tempo todo. É Deus mesmo. é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Capítulo 8, versículo 20. Todos encontraram? Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e seca, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 11. O título é A Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. E em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem os tijolos. E serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E lá em João capítulo 6, versículo 44, a Bíblia nos fala que Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra que é uma sequência de 3 palavras que o Senhor me deu. Aleluia, Jesus. E essa é a terceira palavra que eu estou ministrando aqui, dessa sequência. O Senhor me deu nesse período de pandemia. Primeiramente, quem ouviu foi a minha família. Glória a Deus pela minha família. Eu amo a minha família. Glória a Deus. Eu te amo. Aleluia. Eu te amo. Então Deus me deu essa palavra. Eu chamo essa palavra de altar, edificação e pão da vida. Glória. Repete aí: altar, Altar. edificação Edificação. e pão da vida. Pão da vida. Senhor, não há nada neste mundo como a tua palavra. A tua palavra é a revelação máxima. A tua palavra, meu Deus, ó Pai, é a profecia máxima da terra. Não há nada que compara-se, meu Deus, ó Pai, à tua palavra, porque a tua palavra saiu da tua boca e a tua palavra ela foi manifestada a nós para produzir uma edificação neste corpo mortal até a esperança da volta de Cristo Jesus. A tua palavra nos traz, meu Deus, ó Pai, a vida espiritual que está aí no céu com o Senhor, aqui nessa terra, que cada dia está se degradando. A tua palavra, ela traz uma instrução, ela traz uma direção, ela traz a porta do céu para essa terra, meu Deus, ó Pai, que como desespero, que no momento, meu Deus, ó Pai, ela vai se enrolar, como se enrola um jornal, e meu Deus, ó Pai, essa terra vai se acabar com um fogo, porque o Senhor um dia virá trazer nova todas as coisas. Meu Deus, glória ao teu nome por causa da tua palavra. Meu Deus, glória ao Senhor. Que o Senhor tenha primazia no nosso meio. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar com um texto que é falar, não vou falar primeiramente sobre levantar um altar, mas eu vou falar sobre uma edificação. A Torre de Babel, no capítulo 11, nós lemos aqui que os homens, eles colocaram um intento no seu
E esse intento apenas não ficou no coração. Eles começaram a expressar esse intento uns para com os outros, porque a Bíblia nos informa que naquele tempo não havia problemas de comunicação, porque todo ser humano se comunicava, falava, e cada um entendia o que o outro estava falando. Então não havia barreiras para eles. Não havia barreiras. E de há muito tempo nós sabemos que a melhor maneira de se comunicar é através da fala. Nós expressamos os nossos sentimentos. Nós falamos aquilo que estamos sentindo, o que está passando no nosso coração ou na nossa mente, através da fala. Há outras expressões. As pessoas que não falam, eles usam os sinais, através das mãos. Os mudos, por exemplo, eles se comunicam através de sinais. Eles têm os sinais, eles entendem os seus sinais. Só que nessa época aqui, todos tinham uma comunicação única, e cada um que falava, o outro entendia. Então havia uma comunicação e uma compreensão mútua do entendimento de um para com o outro. E eles colocavam essa expressão: vamos edificar uma torre, vamos nos ajuntar. Eles começaram a se ajuntar, eles começaram a planejar, e eles foram atrás de materiais para edificar uma torre. Essa torre se chama Torre de Babel. Irmãos, quando eu presto atenção nesse texto e começo a observar esse texto, nós vemos que eles foram atrás de esforços humanos. Eles começaram a se esforçar para edificar uma torre e chegar até o céu. Só que o intento do coração do homem não era chegar até a presença de Deus. O intento do coração do homem era elevar o seu nome com aquela edificação, a Torre de Babel. Porque o homem em si, ele estava querendo reconhecimento para si. Aqui no texto nós vemos que eles falam assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Eles queriam reconhecimento próprio. Então nós paramos nesse texto e observamos o século 21. Como que os homens, eles estão querendo reconhecimento próprio. Como que eles querem que os seus nomes estejam no auge, que os seus nomes estejam conhecidos no meio da comunidade, no meio da nação, no meio de um povo ou no mundo inteiro. Os homens, eles querem que os seus nomes sejam colocados lá no pedestal, para que todos possam aplaudi-los e o reconhecermos. Mas a Bíblia nos diz que há somente um Deus a quem nós devemos venerar, a quem nós devemos nos ajoelhar. Há somente um nome que está acima de todo nome, e todo joelho um dia se dobrará diante dele. E esse nome, ele é Jesus. Então os homens hoje, no nosso século, o século 21, todos querem reconhecimento, todos querem ser reconhecidos por algo. E aqui não havia barreiras para eles. E eles começaram a edificar, a construir. E essa torre foi crescendo. E essa torre, ela foi crescendo, ela foi se aumentando cada dia, cada dia. Mas lá no céu há um Deus que nada passa sem que ele saiba dessa terra. A palavra em Hebreus fala que todas as coisas estão visíveis diante daqueles olhos. Quando nós chegamos em Apocalipse, que nós vemos que Jesus, ele se manifesta a João, e os seus olhos é como olhos de chama de fogo. Nós vemos porque essa expressão de olhos como chama de fogo, porque tudo aquilo que está na escuridão, Jesus Cristo vê, nada fica escondido, todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então os homens, eles começaram a edificar, a crescer, e não havia barreiras. Irmãos, e a melhor forma de se comunicar é através da fala. E nós chegamos hoje no século 21, onde nós temos outro tipo de comunicação.
Nós temos a comunicação da internet. Mas antes de nós chegarmos à comunicação da internet, eu me lembro que quando criança havia uma TV que naquela época, eu sou de 1981, mas eu não morava para cá, eu morava no meio do mato, lá no meio do Pará, lá no meio do garimpo, junto com meu pai. E lá a gente não tinha acesso à energia, mas tinha aqueles motor que projetava energia, né? E ali, irmãos, a gente não tinha televisão. Alguém para poder assistir um filme. E era uma festa, porque se ajuntava muita gente, né? Mas dava assim, aquela hora boa, que era a hora do filme, aí todo mundo tinha que ir embora, porque o dono da casa, né, já estava tarde, e muitas vezes já assistia o jornal ou a novela, né? Mas, irmãos, isso é uma forma de comunicação. Então, havia comunicação através da TV preto e branco. E com o passar do tempo, as pessoas foram e colocaram uma tela que você colocava na frente da TV e ficava aquela forma, uma forma esverdeada, vermelhada, um trem bagunçado assim, eles falavam que era colorido, né? Mas não era colorido, né? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Nós estamos vivendo uma vida preto e branco ou nós estamos com uma vida colorida, cheia do Espírito Santo diante da presença dele? Como que está as nossas vidas? Irmãos, então veio a comunicação, veio mudando, veio se alterando, veio a TV, veio a internet. E hoje nós temos uma outra forma de comunicação, que é através dos aplicativos. As pessoas se comunicam uma com a outra. E hoje, através da internet, você fala com um japonês, com um chinês, você fala com um americano, você manda uma mensagem e é um aplicativo que transforma a sua mensagem em português para a comunicação deles. Então hoje não há barreira para o ser humano. Não há barreiras. Então o ser humano hoje, ele está se sentindo com o nome lá em cima, como se ele fosse aquele que precisava ser venerado ou reconhecido. E nós vemos que isso não agradou a Deus, porque Deus, ele desceu do céu e ele pegou e misturou a linguagem do povo. E agora o povo não se comunicava mais. O povo não tinha mais como falar um com o outro, porque quando um falava, o outro não entendia. Então cada um começou a ir para um lado. E nós vemos aqui essa edificação. Nós vemos aqui uma edificação do homem. Nós vemos a edificação daqueles que edificam casas, daqueles que querem fazer o seu nome conhecido, daqueles que querem que não o nome do Senhor seja conhecido, mas que o nome deles esteja na frente. A Bíblia diz que Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele nos dá unção, mas a glória é dele, a honra é dele. E nós vemos aqui esses homens, a mentalidade desses homens. Eles edificaram, mas quando nós partimos para o capítulo 8, nós vemos um homem chamado Noé, que era um homem que ele tinha uma mentalidade diferente das mentalidades do homem carnal. Porque a edificação de pessoa que quer reconhecimento e quer glória é a edificação de um homem carnal. Não agrada a Deus. Mas nós vemos um homem com um coração tão intenso para Deus, que no meio de uma população, no meio de um povo, ele ouviu a voz de Deus. Ele pegou a sua família, colocou na arca que o Senhor tinha direcionado, e Deus enviou um dilúvio. A Bíblia nos informa que Jesus Cristo falou que quando os homens estivessem casando-se e dando-se em casamento, seria como naqueles dias, nos dias de Noé. As pessoas não estariam mais dando atenção para a palavra de Deus. As coisas da palavra de Deus seria comum. A palavra de Deus seria comum. A unção de Deus seria comum.
magia do Espírito Santo movendo dentro do ser humano, que leva ele a uma direção para o céu. Porque a palavra de Deus, ela quer nos tirar dessa terra, irmãos. Ela quer que a nossa mente seja uma mente elevada, uma mente acima dessa terra, uma mente ligada no céu. Mas como nós vemos hoje, muitos estão acostumados. Mas nós vemos aqui que Noé, depois que passou o dilúvio, que ele desceu daquela arca, a primeira coisa que Noé fez foi edificar um altar. Glória a Deus. E Noé pegou pedras, e as pedras não eram para edificar um altar, as pedras não poderiam ser pedras trabalhadas. Ele pegou pedras rústicas e foi colocando uma em cima da outra. Há quanto tempo você deixou de edificar um altar na sua casa? Há quanto tempo você deixou de edificar um altar no seu coração? Noé, a primeira coisa que ele fez, depois de passar por uma catástrofe mundial, que é o que nós estamos passando hoje, estamos passando por uma epidemia mundial, e muitos agora estão se acostumando com isso que veio sobre a terra, com essa doença. Muitos estão se acostumando. Nós não devemos nos acostumar com as doenças, com as pandemias. Nós não devemos acostumar com as coisas normais para os olhos humanos. Nós devemos ser como Noé. Estamos passando por uma situação difícil, estamos edificando um altar. E a primeira coisa que ele fez, edificou um altar. Pegou um animal limpo, puro, e ali ele matou aquele animal, colocou sobre o altar, e Deus respondeu a Noé. Deus responde. Deus, Ele nos responde. Nós não estamos em uma igreja que é morta. Nós estamos em uma igreja viva e edificada como pedras preciosas que a cada dia está sendo construída. Nós não estamos edificando uma torre de Babel, não. Nós estamos edificando uma igreja pura, santa, forte, poderosa, que ela vai andando, caminhando contra as forças das trevas, contra as forças do mal, contra as ideologias do mundo, contra as filosofias profanas deste mundo. A Bíblia nos fala lá em João 6,44, Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Nós somos essa igreja. Nós não somos fracos, nós somos fortes em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Chama, depois, irmãos, há alguns princípios que nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos ter sede dessa palavra, porque é essa palavra aqui que ela vai te edificar. Não é a filosofia lá da faculdade, não. Não é os ensinos da internet, não. Não é as coisas dessa vida, não. Há muitos fracos que estão caindo no meio da caminhada. Por quê? Porque não olham e meditam na palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, ela alimenta a alma, o espírito. A palavra de Deus, ela faz com que nós venhamos andar nessa terra diferentemente, com outro pensamento. A Bíblia nos informa que nós devemos transformar o nosso entendimento para saber qual que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O que é essa transformação? Essa transformação, irmãos, é como você pegar uma forma.
coração, tem uma forminha lá que ela tem formato de coração. Eu preparo a massa, coloco lá dentro, levo ao forno. Quando ela está pronta, eu tiro e o bolo está em formato de coração. Essa é a transformação da nossa mente. Nós devemos transformar o nosso entendimento. Não ter o mesmo entendimento que o mundo tem, mas nós devemos transformar cada dia pelo entendimento da palavra de Deus. Porque os homens, na época de Jesus, quando Jesus se manifestou, o diabo ele flagelava, o diabo ele realizava, o diabo ele trazia doenças, enfermidades, o diabo ele estava fazendo o que ele queria na face dessa terra. Mas nós sabemos que Jesus Cristo falou que o diabo ele é ladrão e salteador. Ele veio de uma forma nessa terra que ele não poderia vir. Ele foi lá no jardim do Éden no formato de uma serpente. Porque o diabo ele se manifestar nessa terra, ele precisa de um corpo. Ele inveja os servos do Senhor, porque nós não damos lugar para o diabo nas nossas vidas. Jesus Cristo disse assim, que o diabo procurou alguma coisa dele, mas não encontrou nenhum alimento. Nós precisamos andar como Jesus andou. Jesus nos chama para sermos os seus discípulos. Os discípulos de Jesus fizeram a diferença nessa terra. Os discípulos de Jesus falaram diferente das outras pessoas, andavam diferente das outras pessoas, se comunicavam diferente da comunicação das outras pessoas, tinham uma visão diferente, não era a visão do mundo, era uma visão celestial. João viu os céus abertos, João viu a cidade santa, João viu um lugar que tinha ali a árvore da vida, João viu as fontes, viu os exércitos celestiais, João viu coisas grandiosas. João olhou para o trono e viu, e olhou e ele não teve coragem de dizer que era Jesus que estava sentado. Ele falou assim: tem um sentado ali. Apocalipse capítulo 4. Tem alguém sentado ali. Era Jesus Cristo sentado no trono. Nós precisamos andar nessa terra com uma mentalidade completamente diferente. Não podemos andar com a mentalidade de galinha. Sabe qual é a mentalidade de galinha? A mentalidade de galinha é que ela todo tempo, ela está assim, ó, com a cara puxando, nos pezinhos dela, ciscando, procurando alguma coisa para comer. Nós temos que andar como águias. A águia, mesmo depois de velha, ela renova suas forças. Mesmo depois de uma idade avançada, ela dá os seus frutos. Mesmo depois de uma idade acima do normal, ela se renova. Ela sobe até os altos céus. Nós devemos andar como águia. Nós devemos direcionar a nossa mentalidade nos céus. Nós devemos galgar voos mais altos. Por que nós vamos ficar andando assim? Como que nós estivéssemos procurando alguma coisa nessa terra. Nós temos que andar assim, cabeça erguida. Glória a Deus. Meu tempo lá já acabou. Mas Jesus ele é o pão. Vamos colocar de pé. Altar, edificação e pão da vida. Jesus ele é o pão. Jesus ele se manifestou. Jesus ele veio. O povo procurava Jesus por causa de Jesus. Fez a multiplicação dos pães e encheu a barriga do povo. Mas Jesus falou assim: eu sou o verdadeiro pão. Eu sou aquele pão que desceu do céu. Os nossos pais comeram o maná, mas eu sou o verdadeiro maná. Sabe por quê? Porque Satanás ele encheu
aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Poder sentar no nosso momento. Deus abençoe, irmão Marcos, por esta palavra. Nós podemos nos edificar. Em Cristo Jesus, nós construímos comunhão, nós construímos a nossa salvação. Ao invés de você construir uma torre de exaltação, o melhor é você construir um altar da humilhação, e você vai encontrar uma fonte de consolação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Antes de terminar, eu quero dar a oportunidade para a irmã Miriam para dar aqui um aviso, né? Parece que ela quer me dar um presente. Não é presente para mim, não. Paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, aí não está, né? O círculo de oração vai sortear essa cesta de produtos do Boticário. Tem um perfume masculino, um perfume feminino, uma máscara e um hidratante corporal. É uma base, não é uma máscara. Esse sorteio, como a Inês explicou, todo ano tem o culto do círculo de oração no final do ano, né? E nós precisamos de uma oferta para nos ajudar nesse final do ano. Então, a partir de hoje, essa sexta, até dia 1º de novembro, a gente vai estar recebendo ofertas dos irmãos, né? Ela custa R$10, certo? Essa oferta, e no dia 1º de novembro nós vamos sortear, amém? E aí depois, se os irmãos quiserem, no caso, nos ajudar, a irmã Divina José está com, ela pode receber, a Irineia e eu, amém? E também, irmãos, agora a partir de terça-feira, nós vamos fazer uma campanha em favor dos filhos, certo? Nós vamos orar pelos filhos dos irmãos. Quem tem filhos aqui? Amém? Se você tem filhos, né, eu convido você a vir na oração das 8 às 9, terça, quarta e quinta. Nós estaremos nessa semana em campanha em favor de todos os filhos. Irmão, meu filho é criança, é uma bênção, irmão, mas nós precisamos depositar a oração por eles, amém? Meu filho está afastado, vamos orar por eles. Meu filho, irmão, é uma bênção, está aqui na casa do Senhor, né, como os meninos aqui do louvor, mas vamos depositar a oração, vamos orar pelas vidas deles. Vai ter uma caixinha aqui, dessas, como igual a caixinha da oração, só que é só pelos filhos. Se você quiser fazer um pedido, vem, coloca aqui a partir dessa semana e nós iremos estar orando, amém? Deus abençoe. O valor da oferta é R$10. Aí você vai ofertar e depois vai ser feito o sorteio então dessa cesta. E os irmãos, não esqueçam de orar por esses irmãos, né? Muitas pessoas estão contaminadas com Covid, mas parece que há uma grande parte de obreiros, né, da obra também, que se contaminaram, né, devido ao contato com o público, né? Bem, eu esqueci de falar, até o pastor Isaías Negrão também, mas a esposa. Isso, pessoas de risco, né? Mas Deus vai nos dar a vitória, né? Orar também o pastor Rosico. O pastor Rosico não está com Covid, o problema dele é fraqueza mesmo, né? E física, né? Forte espiritual, mas fraco, né? Fisicamente. Mas José também vai fazer uma característica, né? Vamos orar por ela, vamos orar por todos os irmãos. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então nós oramos porque nós temos fé, né?
Se a gente tivesse fé, não vou orar não adianta, mas nós sabemos que adianta, a oração adianta sim, né? Deus tem nos livrado e temos tomado os cuidados devidos, mas se há pessoas que, mesmo tomando todos os cuidados, às vezes um membro da família pega Covid e ele não vigia, ele acaba passando para os outros e assim consequentemente, né? Mas agora parece que o povo está fazendo um tratamento precoce. Começou os sintomas, vai logo para o tratamento, né? Aquele primeiro-ministro lá do governo Bolsonaro, o Mandetta, dizia para as pessoas: vocês não procuram hospital, só se você estiver com falta de ar, com dor no corpo, se estiver ruim mesmo, aí você vai lá para o hospital. Aí depois que a pessoa já está morrendo, contaminado, já está ruim, vai para o hospital? Não, tem que ir antes. Sentir os sintomas, procura logo o médico, não é mesmo? E usar os remédios devidos, né, para a cura. O mais é Deus que faz a obra, né? Este coisa atingiu todas as pessoas do mundo inteiro, né? Rara foi as nações que não sofreram com essa pandemia, mas nós sempre teremos a vitória em Cristo Jesus. Quarta-feira nós estaremos aqui para o culto de ensino da Palavra de Deus. E os irmãos procurem vir no culto de quarta-feira, faça a sua parte, venha ouvir a Palavra de Deus, o alimento para nossas almas, né? Talvez você fique aquele crente só vem no domingo, e nós temos a reunião no meio de semana, tem um culto na quarta-feira, né? Então vem para nós ouvir a Palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos de pé, vamos terminar com oração ao Senhor, né? Lembrando de orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade de mais uma vez poder estar aqui para adorar o teu santo nome. Deus, que o Senhor dê a bênção a cada um que aqui veio, aqueles que não puderam vir, pastor Rosinho, os demais que estão enfermos, que estão viajando, que estão trabalhando, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, necessitados da bênção do Senhor, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, eu te encontro a necessidade, estende a tua mão, repreende todo mal. Pai, te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Dá-nos uma semana de bênção e de vitória a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Fez alguma coisa na cantina? Então, os irmãos passam pela cantina, sem aglomeração lá, levem para casa, para a gente não aglomerar muito ali no povo da cantina. Vão em paz. Deus abençoe e terminado em nome de Jesus.